Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso ponto de encontro de todo final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse nosso site www.programapontodeequilibrio.com.br. Você pode enviar seu e-mail também para o contato@programapontodeequilibrio.com.br. E hoje é com enorme prazer que eu recebo a professora doutora Daniela Barbosa Butler. Ela é professora e doutora em língua portuguesa e inglês. Doutora, um prazer enorme recebê-la aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre leitura literária. Doutora, primeiro explica pra gente o que é a leitura literária. Primeiramente, gostaria de dizer muito boa noite ao telespectador e também agradecer o convite. Há muitas autoridades, né, no assunto sobre leitura literária e eu sou uma discípula dessas autoridades. Então, para mim é no mínimo uma honra estar aqui hoje com vocês, tá? Prazer, eu agradeço. Tá? Muito obrigada. Bom, leitura, quando se fala em leitura, se pensa em variados e múltiplos tipos de texto, né? Leitura literária é uma leitura voltada para obras literárias e para livros em geral. Livros de ficção, livros de romance, isso que seria leitura literária. Tá? Que a leitura ela é muito vasta. Então, quando se fala de leitura literária, não é leitura no geral, é uma leitura focada em livros. E o brasileiro com a leitura literária? Como ele se comporta quanto a isso? Está na média, está acima da média, abaixo da média? Como está o Brasil nesse aspecto? Então, nós tivemos agora há pouco, né, acho que semana passada, saiu o resultado do PISA. Né? PISA é um exame internacional aplicado pela Organização dos Países Mais Desenvolvidos, que engloba aproximadamente 65 países. E esse exame, embora ele avalia só a leitura estudantil, né, acadêmica, não é uma leitura em geral do brasileiro em geral, mas ele revela alguns dados que eu acho que a gente pode dizer que revela, de certa forma, o perfil do leitor brasileiro. Nós ficamos, é uma prova de matemática, leitura e ciências, mas nós ficamos em 57º lugar. Isso é bom? Muito ruim, né? Porque nós fizemos a prova em 65 países. Então, esse exame... Quer dizer, de 65 nós ficamos em 57º lugar. Isso, e esse exame é trienal. 3 anos atrás, nós ficamos em 53º e agora em 57º. Então, isso revela que nós pioramos em leitura, né? No geral, porque a matemática também envolve leitura. Né? Se o indivíduo, se o leitor não conseguir interpretar uma questão, como que ele vai fazer o exercício? Verdade. Né? Verdade. Então, na verdade, a leitura, ela permeia tudo em nossas vidas, né? Não só a leitura literária. Né? E o LA, doutora? Eu gostaria que a senhora explicasse para o telespectador. O LA? É. Então, LA seria Linguística Aplicada, é o que eu estudei. Né? Eu fiz mestrado em literatura e fiz doutorado em Linguística Aplicada pela PUC de São Paulo. Na verdade, acho que é interessante explicar para o telespectador a diferença, né, entre linguística e linguística aplicada. A linguística é uma ciência que estuda a língua, a linguagem, né? Mas não seria a linguagem corporal, a linguagem artística, é a linguagem do ponto de vista da língua, do idioma. Então, a linguística vai estudar a evolução de uma língua, historicamente, né? Ou a linguística de um determinado lugar, vai estudar a fonética de uma língua, a morfologia, a sintaxe de uma língua. Então, a linguística tem essa função, é uma ciência que estuda a língua. A linguística aplicada, diferente do que muitos pensam, ela não é uma sub-área da linguística, ela é uma área multidisciplinar que busca em outras áreas do conhecimento ajudar, de certa forma, essas outras áreas do conhecimento, dar informações, dar subsídios para essas outras áreas através do discurso. Então, por exemplo, a linguística aplicada, o profissional, né, linguista aplicado, ele vai, de certa forma, trabalhar com o antropólogo, com o sociólogo, com o psicólogo, com o professor, né, com o advogado. Haja vista que nós temos a linguística forense, né, que estuda... Daí vem a importância que a senhora falou, né? Não é só para linguista, na profissão
no dia a dia da profissão é importante. Sim. Uhum. E, então, como, por exemplo, que o linguista forense vai atuar? Ele vai ajudar, por exemplo, um advogado, vai dar informações para um advogado, por exemplo, em determinado caso, que o advogado sozinho não consegue enxergar. O sociólogo também. Então, por exemplo, o sociólogo trabalha com problema social in loco, com as pessoas envolvidas naquele problema. O linguista, ele vai trabalhar aquele mesmo problema, mas em cima de um texto transcrito. Então, muitas vezes, com a análise daquele discurso, ele consegue chegar num resultado que o sociólogo sozinho não chegaria. Então, como que o linguista aplicado pode ajudar na questão da leitura? Como eu disse, ele pode ajudar professor das mais diversas disciplinas, porque a leitura está em tudo. Mas no meu caso, que trabalho com leitura literária, ele pode ajudar esse professor fazendo pesquisas e investigando as aulas. De que forma? Verificando como que esta aula de leitura está sendo dada, se o aluno está trazendo conhecimentos previamente ativados, se o que ele sabe está sendo respeitado, ou se o professor está trabalhando só com respostas prontas e acabadas dos livros didáticos, né? Então isso não pode mais acontecer, né? Porque o aluno tem o conhecimento de mundo dele, né? Então isso é importante. Às vezes ele não é leitor de texto escrito, mas ele é um leitor de mundo, né? E então basicamente é isso. E com essas investigações, com essas pesquisas, o linguista pode de certa forma ajudar, construindo material didático, escrevendo artigo, promovendo palestra para esses professores de leitura. Tá? E o leitor, doutora? Qual o papel do leitor então nessa história, na linguística aplicada? Onde entra o leitor? Então, pastor, o leitor, é muito interessante sua pergunta, porque o conceito de leitor mudou muito ao longo dos anos, né? O leitor do início do século passado, por exemplo, era uma pessoa que sabia ler e escrever seu próprio nome, né? O leitor, passado algum tempo, ele era aquele indivíduo que conseguia ler decodificar palavras, né? Mais adiante, o leitor era aquele indivíduo que conseguia ler enunciados simples. Hoje o leitor é uma outra pessoa. O leitor hoje é aquela pessoa que faz hipóteses em cima de um texto, faz inferências, generaliza, sintetiza, compreende, interpreta, dialoga com o texto, faz seu contra-argumento em cima daquilo que ele está lendo. Ele objetiva, né, o texto? Porque às vezes você pega um texto que é interessante, mas aí falo por mim. Você pega um texto que é interessante, mas ele é longo demais. E na vida, no dia a dia da gente, às vezes você vai nos tópicos principais. É costume do leitor fazer esse caminho também? Sobretudo de jornal, né? Exatamente. Porque o jornal não tem como, ainda mais um assinante, por exemplo, como é que ele vai conseguir ler tudo aquilo todos os dias, né? Então, eu acredito que sim, eu acho que é normal, né, o leitor ir nos tópicos mais importantes e ler só aquilo que lhe interessa, sem dúvida. E o jovem também, né? E a função da leitura? A leitura no básico, no beabá. Qual a função da leitura? No português mais simples, serve para quê? O que ela melhora? A literatura? O que ela melhora, o resultado final dela? Olha, a literatura, ela tem muitas funções, né? Eu acho que a primeira função da leitura é a função do deleite. Ninguém lê o que não gosta, né? Mas nós também temos uma função cognitiva, por menor que seja a intenção do escritor ensinar algo, ele acaba ensinando e o leitor acaba aprendendo. Então tem uma função cognitiva também. Existe uma função comunicativa e interacional, porque o leitor, quando lê uma obra, por exemplo, do século XIX, ele não vai aprender sobre aquele espaço físico e social. Ele vai aprender também, ele vai transitar também no tempo do século XIX. Ele se transporta. Sem dúvida. Então, ele vai aprender sobre a arquitetura daquela época, por meio de uma transcrição de uma igreja, por exemplo. Ele vai aprender sobre a linguagem, sobre a vestimenta das pessoas, sobre o comportamento, a postura. Então, ele tem um aprendizado de muitas... É uma viagem que ele faz ao passado. Mergulha, isso. Ele aprende de várias naturezas, né, por meio de várias naturezas, sem dúvida. E nós temos também a função de mostrar a realidade. Mesmo na literatura, embora a literatura seja uma arte, mas ela também mostra a realidade. Pegamos, por exemplo, nós tivemos muita comemoração esse ano do Vinícius, né? Do centenário do Vinícius de Moraes. Então, pegamos o poema Rosa de Hiroshima, que foi inclusive musicalizado. É um poema que foi musicalizado. Ele consegue ali naquele poema mostrar a realidade, uma bomba que cai numa cidade.
Então, claro, de forma poética, de forma subjetiva, porque é um poema, então não é objetivo, evidente, é muito subjetivo, de forma muito pessoal, né? Mas ele mostra a realidade, né? De forma artística. E nós temos também a função, eu diria, político-social. Né? Quantas obras não mostram, de certa forma, não tem esse caráter, né? Esse ano, mais um exemplo agora desse ano de 2013, nós tivemos aí os livros do George Orwell, chamado 1984. Esse livro foi muito divulgado, muito difundido. Esse livro sumiu das livrarias por conta do acontecimento do Obama. Né? Porque esse livro, quando George Orwell escreveu, em 1984, ele escreveu na década de 40. Então, era um livro futurista. Deixa eu só, agora vamos abrir um parênteses. Queria que o senhor explicasse esse livro em função do Obama, a verdade, para o nosso telespectador. Qual o relacionamento? Como ele está linkado? Então, a questão do Obama, nós tivemos todo esse escândalo que saiu nos jornais, que foi bem divulgado pela mídia, da questão da espionagem. Da espionagem, isso. Uhum. Né, houve uma espionagem nos Estados Unidos, inclusive ele fez uma espionagem não só com os americanos, mas também com a primeira chanceler alemã, até mesmo com a presidenta Dilma. Qual a relação, né, dessa espionagem com a questão do livro? No livro do George Orwell, ele foi escrito em 1940 e foi com o nome 1984. Então, era um livro, de certa forma, futurista. Que ele falava, em 84 vai estar desse jeito, né? Isso, exatamente. Ele foi um visionário, de certa forma, né? Então, ele fez, na verdade, um relato de um personagem que vigiava as pessoas, né? E esse personagem se chamava Big Brother. Inclusive, daí vem o programa de entretenimento, o nome do programa de entretenimento, Big Brother. Porque é onde as pessoas ficam enclausuradas e vigiadas 24 horas por dia. E no livro elas eram vigiadas, enclausuradas, o tempo todo, porque qualquer ação que representasse uma ameaça ao governo, exato, elas eram era uma vigilância implacável do Estado sobre a vida do cidadão. Isso. Então, eu acho que a literatura ela tem uma função político-social. Esse foi um exemplo de 2003, que aconteceu agora há pouco. Temos outros que apareceram na mídia também. Aquele garoto que foi suspeito de matar a família, né? O garoto Marcelo Pesseguini, se eu não me engano, o sobrenome dele, matou a família de policiais. Sim, sim. Ele foi comparado a Don Quixote, por exemplo, de uma obra do Miguel de Cervantes. Por quê? Porque, segundo os laudos dos psiquiatras, ele estava muito envolvido com os jogos eletrônicos, né? E estava tão mergulhado naquilo que ele achou que podia agir daquela forma, com aquela violência toda. E o Don Quixote foi a mesma coisa, estava tão mergulhado nos livros de literatura medieval, e era um personagem que achava que ele podia também ser um cavaleiro medieval. Então, ele foi comparado a Don Quixote por isso, né? Então, acho que ela tem essa função também. A senhora falou agora de alguns benefícios, eu creio que até existam mais benefícios. Uhum. Mas o importante também, o que eu vejo hoje em dia, principalmente com a juventude, como é que a gente pode fazer para incentivar? Qual é o caminho mais fácil para a gente fazer o jovem, o adolescente, mostrar mais interesse por isso, ler mais, se atualizar mais, mergulhar mais no assunto? Então, acho que respeitando o gosto, né, e o ritmo da criança, né, cada pessoa tem um gosto, cada pessoa tem um ritmo, fazendo passeios, trazendo passeios, né, que tem a temática livro para o seu cotidiano, então indo a sebos, livrarias, bibliotecas, sendo exemplo, né? Lendo, né? Lendo, ser também um leitor, discutir com seu filho a temática de uma obra, né? Mostrar para ele que você também é leitor daquela obra, discutir sobre os escritores, né? Sobre o escritor daquela obra que ele está lendo, contando histórias antes de dormir para essa criança, né? Perdeu-se muito esse hábito, né? Eu acho que esse hábito precisava ser resgatado. Basicamente, é isso. E, de repente, ir no tema que a criança gosta ou que o adolescente gosta. Porque, às vezes, vai ler um livro, mas é um tema que tem a mínima atratividade para o adolescente ou para a criança. Mas, se você souber um tema que ela, normalmente, já se sente atraída por aquilo, facilita, né? Sem dúvida, né? O ideal seria ler coisas de qualidade, né? Sim. Coisas já designadas pela crítica, né, literária. Mas, infelizmente, às vezes, a pessoa não gosta de ler coisas de qualidade, mas o importante é ler,
né? Mesmo que sejam livros best-seller, que às vezes são tão criticados, né, pela crítica, mas mesmo que seja esse tipo de material, é importante que se incentive essa leitura. Né? E a TV e a internet? Hoje em dia é um fenômeno, não adianta a gente sair fora disso daí, porque a internet veio para ficar e está cada vez mais forte no nosso meio, não só no Brasil, no mundo inteiro. E a TV também, a TV é fechada, aberta, cabo, satélite. A internet e a TV, elas são as vilãs da literatura? Elas vão contra a leitura literária? Elas trabalham muito contra isso? Então, na verdade, responder essa pergunta é mexer num vespeiro, né? Porque, principalmente as famílias, né, reclamam muito, acham muito ruim, né, o uso da internet, das mídias no geral, porque às vezes acham que são a vilã mesmo em relação à leitura, né? Então, quais são os argumentos dessas famílias? Por que elas acham ruim o uso da internet, o uso das novas tecnologias e acham que elas, na verdade, tomam tempo do filho, tempo da criança na leitura? Porque, na verdade, a internet é uma terra sem dono, né? Tudo é permitido, né? Exatamente. Então, sobra material pornográfico, sobra rede social que não serve para nada, sobra cultura inútil, né? E ela traz a questão da velocidade, né, da informalidade que a internet aponta as coisas. Ela, de certa forma, as famílias podem achar que isso prejudica, né, de fato, a leitura, né? Então, o jovem, né, a criança, abre ali 15 páginas, né, e não lê nada com profundidade. Então, ela tem muito acesso a muita coisa, mas não digere aquilo que lê, né? Nós temos que considerar o seguinte: esse jovem, ele é um nativo digital. Nós não, nós somos imigrantes digitais. Ele já nasceu na geração digital. Sim, né? Então ele sabe, ele aprendeu de uma forma autodidata, e como aprendeu de uma forma autodidata, muitas vezes não aprendeu com qualidade. Então ele precisa ser reeducado, né? Na verdade, é isso. Entra aí a importância do mediador, porque o conhecimento na internet só aparece para quem procura conhecimento. Então, entra aí a importância do mediador, seja ele professor, o irmão mais velho, o pai, desde que ele seja um adulto, né? Porque a criança, o adolescente, ele ainda está formando sua personalidade, está formando seu caráter. Então, por isso que a importância de um adulto, né? Agora, há muita coisa de leitura na internet de positivo, né? Eu tenho uma filha de 7 anos e se eu perguntar para ela se ela prefere ler algum livrinho ou fazer um exercício didático ou mexer no site do Cartoon Network, ela vai preferir mexer no site do Cartoon Network, né? Então entra aí esse papel do mediador, né? É porque a maioria, pelo menos eu também tenho uma filha adolescente em casa e a gente vê... 99% das vezes que o adolescente procura a internet, ele não procura para nada de literatura ou nada didático. Ele procura para diversão. É uma recreação. Né? Exatamente. Então ele vai por um caminho que dificilmente ele vai encontrar alguma coisa boa dentro daquele universo que ele procura. Fica difícil até para o pai, às vezes, aconselhar a internet, porque ele vai para um ramo que ele procura algumas coisas ali de diversão, de entretenimento, que ele possa depois falar com o amigo, mas ele não vai no foco da literatura. Então, agora, existem, né, as pessoas, os defensores, né, da leitura em tablets, que usa no computador, que usa a tecnologia, né? Por quê? Porque tem essa liberdade, você pode ler na vertical, na horizontal, você tem a liberdade de usar um dicionário eletrônico, você tem a liberdade de conversar com alguém que também lê aquela obra e fazer ali um link de imediato, né? À medida que você vai lendo, você já vai conversando, você tem a oportunidade de acessar outros sites e conhecer melhor o personagem, ler sinopses da obra. Então, existem os defensores, né? Conhecer material cultural sobre aquele livro, onde foi escrito, por quem, enfim. Tem mais facilidade, né? Em qualquer parte do mundo que você estiver, você vai estar com esse material tecnológico na mão e vai ter esse acesso, né? Diferente do livro, né? Que o livro você está com ele isoladamente. E o livro, às vezes, diferente do que muitos pensam, que no livro eu posso anotar, posso rabiscar, né? Mas no livro digital também tem essa possibilidade. Tem o mesmo recurso, né? Então, é evidente, nós estamos aí numa fase de migração, na verdade, né? De mudança, mas acredito que muita coisa vai mudar daqui para frente em relação a isso e nós teremos aí muita leitura digital. Doutora, e o adolescente? Ele gosta mesmo de ler? Primeiro vamos falar do adolescente brasileiro. Ele gosta de leitura? Gosta.
né? Acho que o mercado editorial nunca vendeu tanto livro Então, isso que eu ia falar, para adolescente. venda de best-seller, isso Sim, tem aumentado. Sim, sem dúvida, né? O clássico é o sonho de todo professor de literatura, né? O sonho é que você forme leitores de literatura clássica, né? Só que para o livro ser um clássico, ele precisa ter algumas características, né? Quais são essas características? Ele precisa passar pelo crivo do tempo, pela crítica. Ele precisa ser atemporal. O que é um livro atemporal? É um livro que, em qualquer época, ele vai ser atual. Então, parece que ele foi escrito ali. Exato, há pouco tempo. Há pouco tempo. Você pega, por exemplo, Capitães da Areia, do Jorge Amado, né? Um livro escrito na década de 30, que fala do menor abandonado de Salvador. Super atual. Só que é super atual em qualquer lugar do Brasil, né? Em grandes centros urbanos. Né? Você pega, por exemplo, Gil Vicente, que foi um dramaturgo português de 1500, escreveu A Tabarca do Inferno. É um texto teatral, né? Que foi escrito em 1500, mas que ele é muito atual, porque ele fala da questão do maniqueísmo, fala da questão do bem contra o mal, da religiosidade. Então, as pessoas estão ali no purgatório, então você sabe, então tem o anjo de um lado e o diabo do outro, não se sabe se vai para o céu ou vai para o inferno. Então, isso é um assunto que a humanidade discute e vai discutir eternamente, né? Então, o clássico tem que ter essa característica. Ele tem que ser atemporal, né? E ele tem que ter sido escrito por autores consagrados. Mas os adolescentes, principalmente, eles não têm muita assim, simpatia por esses livros, né? Eles preferem os best-sellers. Por quê? Porque a linguagem é muito mais acessível. O escritor do best-seller, ele tem essa recomendação do mercado editorial, inclusive, para escrever uma coisa mais acessível. Escrever uma coisa com uma linguagem muito difícil, o leitor vai deixar. Vai. Ainda mais o adolescente, ele vai deixar. Abandona. Então tem que ser uma linguagem mais acessível. Ele tem... geralmente o adolescente tem as suas crises, seus conflitos, está passando por um período de autoafirmação. Então ele se identifica muito com os personagens, né? Nós temos muitos livros que o personagem é adolescente, que também tem esses problemas, que sofre bullying, que tem essa problemática comum do adolescente. Está no dia a dia do adolescente. Está no dia a dia, o tema é o dele. Então ele se identifica com aquilo. Então, por isso que, fora também a questão do apelo do marketing, né? Então, a gente pega, por exemplo, 5 anos atrás, por exemplo, nós tivemos as Crônicas de Nárnia, né? Que foi uma febre. Nós tínhamos o livro, mas o livro migrou para o cinema, só que no meio de tudo isso, tinha figurinha das Crônicas de Nárnia, tinha álbum, tinha mochila. Então, tem essa questão do apelo também industrial, né? Do marketing, também, que isso seduz. Exato. Isso né? ia linkar na minha próxima pergunta. Como é que encara quem vai caber esse desafio de tentar fazer o adolescente ler cada vez mais? Por onde passa o desafio? Eu acho que passa por toda a sociedade, né? Passa pelos órgãos centrais, né? Sem dúvida, que existem políticas públicas em relação à leitura. Muito mais do Ministério da Cultura do que da Educação. A educação está mais fragilizada. Embora a Secretaria Municipal tenha feito alguns projetos, incluindo livro, nas comunidades, né? Tem um agora novo do César, do nosso secretário municipal, né? Chamado Quem Lê Sabe Por Quê, que está englobando bastante a questão da comunidade também, não só da escola. Tem o Minha Biblioteca também, que é da rede municipal. Eu não sou professora da rede pública, mas isso eu sei por conta de depoimentos de colegas meus, professores da rede municipal. Então, esse Minha Biblioteca é um projeto muito bacana, que a criança ela ganha 2 livros por ano, e ao longo de 8 anos do ensino fundamental ela tem uma pequena biblioteca, né? Uma coleção de 16 livros. Livros trabalhados ao longo do ano, né? E ao longo desses 8 anos também. Então, acho que cabe aos órgãos centrais, com mais movimento, com mais políticas públicas em relação à questão da leitura. Eu acho que cabe também aos professores, né, e à escola, sem dúvida, né, trazendo escritores para dentro da escola para conversar com essas crianças, né, fazendo debate sobre a obra, colocando o livro na mão desse leitor, né, fazendo projetos interdisciplinares, né, porque a leitura não é só uma função do professor de literatura, a leitura é uma função de todo professor. Então, acho que seria muito interessante trabalhar mais com a questão interdisciplinar, um livro que sirva para várias matérias e todo mundo comente, todo mundo fale sobre aquilo. Todos os professores, né, das diferentes áreas do conhecimento. E cabe, sem dúvida, a família, né? A família trazendo esse objeto livre para dentro de casa, do mesmo jeito que traz o celular, do mesmo jeito que traz a TV, que traz o computador, né?
trazendo esse livro, colocando esse livro na mão do filho, vendo esse livro como uma necessidade e também como uma questão de afeto, né? Doutora, nosso programa está acabando. Eu queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui, ter aceito o nosso convite e colocar à sua disposição nossas câmeras, algo que eu não falei, algo que a senhora queria acrescentar, por favor, fique à vontade. Bom, muito obrigada mais uma vez. O nosso calendário brasileiro, ele é um calendário que está cheio de datas voltadas para a leitura. Então, nós temos o Dia Nacional do Livro, temos o Dia de Monteiro Lobato, temos agora, 7 de janeiro, o Dia do Leitor, temos várias Dia Nacional do Livro, temos várias datas voltadas para a leitura e para o livro, né? Mas cabe a cada um de nós fazermos da leitura um hábito e fazer dela algo que façamos todos os dias, né? Não só no dia de comemorá-lo, né? Doutora, muito obrigado, foi um prazer enorme recebê-la aqui. Você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite, 00:30, de segunda a sexta-feira, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Espero por você.